Por mais estranho que pareça, o ponto mais alto do planeta já esteve, no fundo do mar. Quando olhamos para o Monte Everest, com seus quase 9.000 metros de altitude, coberto de gelo eterno e ar rarefeito, é difícil imaginar que aquele lugar um dia foi silencioso, escuro e submerso por um oceano antigo. Mas a própria montanha guarda provas disso, literalmente gravadas em sua rocha. Milhões de anos antes de qualquer ser humano sonhar em escalar o Everest, ali existia um vasto oceano chamado Mar de Tétis. Suas águas cobriam uma região inteira do planeta, onde hoje estão a Índia, o Nepal e o Tibete. No fundo desse mar, durante centenas de milhões de anos, sedimentos se acumulavam lentamente, formando camadas de calcário cheias de vida marinha. Pequenos organismos, conchas, trilobitas e criaturas microscópicas viviam e morriam ali, deixando seus restos presos à lama do oceano. Esse detalhe é importante. Naquela região, o Mar de Tétis não era um oceano profundo e escuro como o Pacífico atual, mas um mar raso, quente e cheio de vida, semelhante a mares tropicais modernos. Esse ambiente facilitava a formação de calcários ricos em fósseis, exatamente o tipo de rocha que hoje compõe parte do topo do Everest. O curioso é que esses restos nunca desapareceram. Com o passar do tempo, a placa tectônica da Índia começou uma viagem lenta e implacável rumo ao norte. Milímetro por milímetro, ela avançou até colidir com a placa euroasiática. Não foi uma batida rápida, mas um empurrão contínuo que dura até hoje. O fundo do antigo Mar de Tétis foi sendo comprimido, dobrado e forçado para cima, como se o próprio planeta estivesse enrugando a crosta. Assim nasceu a Cordilheira do Himalaia, e no meio dela, o Everest. Durante esse processo, aquelas rochas marinhas não apenas subiram. Antes disso, elas chegaram a ficar soterradas por outras camadas de sedimentos, comprimidas por milhões de anos em profundidades ainda maiores do que o fundo do mar original. A mesma rocha que hoje toca o céu já esteve abaixo do nível do mar, depois enterrada sob pressão extrema para só então iniciar sua lenta ascensão. É por isso que em expedições científicas, pesquisadores encontraram algo desconcertante: fósseis marinhos em plena zona da morte da montanha, a mais de 8.000 metros de altitude. As rochas próximas ao cume são formadas por calcários típicos de ambientes oceânicos rasos, pertencentes a uma formação geológica específica, conhecida pelos geólogos como formação Comolangma, um nome que carrega o mesmo significado ancestral do Everest. Em outras palavras, a pedra do topo do mundo já esteve submersa, banhada por água salgada e iluminada por um sol que refletia na superfície do mar. O mais intrigante é que essa história não acabou. O Everest continua crescendo. A colisão entre as placas ainda empurra a montanha alguns milímetros para cima todos os anos. Lentamente, quase imperceptível para nós, mas constante. Como se o planeta ainda estivesse contando essa história em tempo real. Mesmo assim, esse crescimento não é absoluto. Enquanto as placas empurram o Everest para cima, o vento extremo, o gelo, as avalanches e a própria gravidade desgastam a montanha o tempo todo. O Everest cresce e se desfaz ao mesmo tempo, num equilíbrio delicado entre forças opostas. Nem mesmo sua altura é definitiva. Durante décadas, o Everest foi oficialmente medido com 8.848 metros. Após novas medições modernas realizadas por Nepal e China, esse número mudou levemente para 8.848,86 metros, um ajuste pequeno, mas simbólico, que reforça uma ideia curiosa. Até a montanha mais alta do mundo ainda está sendo redefinida. Então, da próxima vez que alguém disser que o Everest sempre foi sinônimo de altura extrema, vale lembrar: antes de tocar o céu, ele conheceu o fundo do oceano. E talvez isso seja um dos lembretes mais curiosos da Terra. Nada no planeta é realmente fixo, nem mesmo a montanha mais alta do mundo.